Então, viu, ele não desistiu de matar o egípcio, que é o ego, parte do ego. Pois bem, o santo e bendito seja ordenou as coisas para que Moisés pudesse chegar à fonte que Jacó havia chegado. Diz aqui, e ele sentou junto à fonte. E de Jacó é dito, e ele olhou e viu a fonte. Quer dizer, vamos ver aqui nessa construção. Isso mostra que, embora eles pertencessem ao mesmo grau de santidade, Moshe ascendeu nele mais alto do que Jacó. Um dia, enquanto o Rabi Yossi e o Rabi Isaac caminhavam juntos, o primeiro disse: o poço que os dois, Jacó e Moshe, viram era o mesmo que havia sido cavado por Abraão e Isaac. O Rabi Isaac disse: não, esse poço foi criado no mundo, e foi criado, né? Este poço foi criado quando o mundo foi criado, perdão. Não, ele respondeu, este poço foi criado quando o mundo foi criado, e a sua boca foi formada nas vésperas do Shabat, da criação, ao entardecer. Este foi o poço que Moshe, veja, Jacó e Moshe viram. Olha que coisa bonita aqui, ó, na véspera do Shabat de milenar, que é o Zohar que todo mundo está estudando agora através da Shekhinah. Veja, aí continua. E o sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas. Nós sabemos que nós falamos das sefirotes, e essas sefirotes, elas também têm a sua parte masculina e feminina. Vamos dar uma analisada aqui para entender isso e poder seguir em frente. Muito bem. Aqui a gente tem as sefirotes, não é, desenhadas, e essas sefirotes, elas, vamos construir aqui, a gente já falou sobre isso, mas vamos continuar aqui analisando a Torá no aspecto mais profundo. Então veja, tinha 7 filhas. Quem tinha 7 filhas? Era o sacerdote ali, ele tinha 7 filhas, veja. Nós sabemos que nós temos duas árvores, não é? Uma é a cópia da outra. Por isso que é dito lá que tinha a árvore do bem e do mal, e essa árvore ela estava no centro do Gan Éden. Ela que chamou a atenção de Rava. Então, o que aconteceu ali foi exatamente, não é, as árvores que estavam salientadas dentro daquele aspecto da Kabbalah e da Torá, que era uma árvore realmente diferenciada, ela tinha um porquê, ela tinha uma mistura do bem e do mal. Ela não era nem só do bem e não era só do mal, mas era uma árvore. A metáfora aqui da árvore ela é conceitual com a questão da árvore da vida. Sendo que essa árvore, que parece tão brilhosa por fora, ela é totalmente, ó, negra. Ela é negra, mas aos olhos humanos, as percepções espirituais, elas parecem ser semelhantes, né? Elas são e elas vão ser configuradas na Torá com algumas metáforas, mas principalmente a metáfora maior é a metáfora exatamente de Jacó e Esaú, ou seja, duas árvores, dois entendimentos espirituais, e esses dois entendimentos espirituais, eles são analisados através da ótica mental do ser humano, como Itró, não é? Itró que está sendo falado ali, que vai ser falado, como se escreve Itró. Itró, ele é escrito com Yud, só para a gente ver a gematria do nome de Itró, ele é escrito com Yud, um Tav
um Resh e um Vav. Então veja, é assim que Itró é escrito e ele vai ter uma gematria. A gematria de Itró, ele vai ter aí uma gematria, não é, de 616. Essa é a gematria, seria a Torá mais 3, né? 600 e... Perdão, gente. Seria 613 leis, mais 3, né? Mais um quantitativo de 3. Mas se você parar para observar, nós temos aqui as letras da Torá, ó, Torá, e temos um Yud aqui, que são os 10 mandamentos, ou seja, os mundos espirituais lá de cima, né? Lá dos níveis de Raiá e Eridá. Veja, então, quando a gente vai construir a questão da Torá, a gente tem que observar o seguinte: aqui existem 7 sefirot, que são chamadas de 7 filhas. Tá vendo por quê? É a parte feminina das sefirot. Quando está descrito lá na Torá que o Noa ele tinha que botar 7 casais de animais puros e um casal impuro, na verdade eram os casais bíblicos. Avraham, Sara, Itzarraque e Rívica, e assim sucessivamente. Eram os 7 casais bíblicos até chegar aqui em Malhut, que era Davi, Meler com Batsheva, ou seja, a filha do Sete. Então quer dizer que cada uma desses planetas ou das sefirotes internas, eles têm uma força positiva e negativa. Tem que ter o positivo e tem que ter o negativo para existir. Veja, positivo mais o negativo. Tudo é feito assim, inclusive a formação de todas as características dentro do ser humano são positivas e negativas. O bem, que a gente entende como bem, o mal, que a gente não entende, né, como algo bom, mas que é a realidade que nós temos aqui, ó, o bem e o mal, o negativo e o positivo. Deus é o positivo, o homem é negativo, fecha-se lá através da meditação ou das rezas, o positivo, que é de cima, que é Deus, com o negativo aqui embaixo, que é o homem. E aí sim surgem os milagres, tá vendo? O Deus, ele precisa da ação do homem. É lógico que a gente está falando na situação da missão do homem. Sem o homem, se você não é um homem de Torá, você não tem um entendimento, você não tem autoridade de Torá, então você não pode salientar as pessoas a um entendimento de Torá. Então você, veja, e todas as pessoas que estão nesse mundo estão aqui, elas ou vão estar aqui nessa árvore ou nessa árvore. A mão esquerda faz a mesma coisa que a mão direita faz. Se a mão direita faz um milagre, a mão esquerda faz o mesmo milagre. E aí é que confunde tudo. Se aqui você pode sentir o eterno, aqui também você pode. Qual vai ser a mudança aqui? Aqui é recepção e aqui é doação. Aqui os milagres são liberados, aqui faz os milagres, aqui tem faz os milagres. Por isso que aqui nós não contamos com milagre. Nós contamos aqui com entendimento. Veja, aqui não, aqui tem que ter milagre, tem que ter dancinha, né? O sapatinho de fogo, aquela coisa toda, ó, mas está tudo aqui, porque a intenção que se tem lá é se tornar um profeta, é ser grande nesse mundo, é isso e aquilo. Aí eles vivem aqui, ó, dentro dessa árvore. Qual é o defeito dessa árvore? Idolatria. A idolatria é a coisa mais condenável dentro da Torá. Ou seja, mas a árvore existe. Quando você vai para um idólatra, ele vai começar a querer provar que ele recebeu alguma coisa daquele sistema que ele está agregado. Então, mas o sistema está aqui, ó. Por fora parecem muito iguais, tá vendo? Não tem diferença. A diferença que vai ter é a diferença da recepção. Nesse sistema aqui é recepção. Vamos lá, qual recepção? Venha para ser feliz, venha quebrar suas maldições, venha, não é, fazer parte do maior local do mundo, venha para se tornar uma pessoa abençoada, se tornar um grande, grandíssimo,
cantor, um grandíssimo pregador, um grandíssimo isso, um grandíssimo aquilo. Venha para você casar com uma pessoa muito abençoada, tudo isso. E a Torá não é nada disso. A Torá, ela é um livro de doação que você tem que doar para o Eterno. Você tem que se tornar a doação. Como que você doa para o Eterno? Doando Torá e Cabalá para os outros. Gastando a sua vida, queimando a sua vida. Sua vida é o quê? Uma vela. Você é uma vela. O que que a sua vela está queimando? O que que a sua cera está produzindo? Tá entendendo? Idolatria? Se você vem para idolatria, mas aqui eu tenho essa sensação, faço esses milagres, mas é idolatria. É idolatria, está lá na Torá, o primeiro mandamento, não farás outros deuses diante de mim. Se Deus falou isso, é porque já existia a possibilidade disso ser criado. A argumentação do idólatra vai ser sempre em cima de que ele é muito feliz, de que ele é muito isso, que Deus faz todos os milagres. E falo mais, na verdade, não é assim que funciona. Porque você vê essas pessoas que tiveram grandes milagres, aí não é nada que não pode acontecer, porque todos nós podemos passar por um processo, mas são ex-traficantes, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo outro. O Itró também é um ex-bruxo, mas a gente está falando de Torá, outro nível aqui. Então, eles vivem disso. Eles vivem de falar desses milagres e isso é o ponto central dele. O nosso não é esse. Porque fazer milagres, como a gente vê aí, todos esses caras fazem por causa dessa árvore aqui, ó. A própria serpente, se a gente levar para tirar do sentido metafórico, é um milagre que a serpente falou, não é? Ela tinha pernas e braços, era um andrógeno, não é? Um ser ali que era formado de outros seres, e o castigo dela foi que ela não poderia mais andar com as pernas, etc. Ela tinha que agora rastejar. Veja, essa árvore aqui, ela é da serpente. Ela é totalmente dentro da serpente, porque ela vai quebrar todas as regras da Torá. Então, ela vai quebrar. Por que que ela vai quebrar? Porque há necessidade dela de quebrar a Torá. Por isso é que esse sistema ele é tão perverso. Ele é tão perverso porque ele quebra toda a Torá, mas ele já existiu, porque quando a serpente, né, que nós temos lá desenhada dentro do Taná, ela está ali na questão não é, da nossa árvore aqui, ops, é a serpente, não é? Ó, ela envolveu toda a árvore, ela está aqui, ó, desde o primeiro grau até o último, tá vendo? Então ela assume essa árvore aqui e ela está aqui dentro. Ela está fazendo o quê? Ela está atrapalhando essa Torá aqui de funcionar. E basta um pequeno nível de idolatria que ela vai tomar conta disso aqui e vai curto-circuitar a vida de uma pessoa. Quando a gente fala curto-circuito, as pessoas pensam, vai ser destruída. Não, vai criar dentro da cabeça da pessoa um conceito anti-Torá. Essa árvore aqui não quer saber dessa árvore, porque ela vai argumentar contra essa árvore. Porque nessa árvore estava escrito, eu porém vos digo. A Torá só durou até a vinda do fulano de tal. É uma nova lei que vai ser dada, etc. Então quebrou-se toda a argumentação dessa Torá. E por que se quebrou? Porque o homem estava egocêntrico. Então continua aqui, ó. Ele tinha 7 filhas, tá vendo? Vamos ver ali o que o Zohar vai falar, ó. Aqui também existe 7 filhas, tá vendo? 7 filhas. Aqui existem 7 filhas, olha. A serpente, ela está dentro desse sistema. O que que nós precisamos para saber que isso existe? É só falar que o cidadão existiu, só isso. Você não precisa falar mais nada. Basta você falar que ele era um rabino, você já está aqui dentro dessa árvore. Aí você pode perguntar, mas por quê, Moré? Porque é mentira. Nunca existiu essa pessoa. Dentro dos escritos judaicos não tem uma única linha falando dessa pessoa. E fala de todos os sábios da Torá. Veja, aí quando você se sentencia isso, você está entrando aqui, ó,
na força do serpente. Como nós, essa árvore aqui é mais elevada, e nós estamos nessa árvore mais elevada, ou tentando chegar lá, e esse sistema está aqui nesse nível mais baixo, esse nível aqui está muito mais perto de nós, é muito mais fácil de ser alcançado. Na verdade, as pessoas estão submersos nessa água desse sistema espiritual, não é? Então, é por isso que para seguir a Torá é mais difícil. Vamos continuar analisando aqui então, ó. Então, ó, o sacerdote de Midian era um sacerdote pagão. O Rabi Judá disse: se o poço de onde tiraram água era o poço de Jacó, como as filhas de Tró conseguiram tirar a água dele sem dificuldade? Não havia uma grande pedra na boca do poço que deveria ser lançada pelos pastores? Isso é o Gênesis lá no 29:2. Vamos olhar aqui. Um poço aberto, 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao lado dele, pois o rebanho era regado daquele poço. A peça da boca do poço era grande. E aí dizia que quando todos os rebanhos estivessem ali reunidos, a pedra seria removida pela boca do poço e as ovelhas dariam de beber, né? E então a pedra seria colocada de volta em seu lugar na boca do poço. Jacó lhe perguntou: meus amigos, de onde vocês são? Eles disseram: somos de Harã. E ele disse: vem, vocês conhecem Labão, filho de Naor? E eles disseram: sim, nós conhecemos. Ele continuou: ele está bem? A resposta é sim. É lá que Raquel, sua filha, vindo com o rebanho, né? Aí mostrou a Raquel. E ainda é dia claro, muito cedo para reunir os animais e dar de beber ao rebanho e levá-lo ao pasto, né? Mas eles disseram: não podemos até que todos os rebanhos estejam reunidos. Então a pedra é removida da boca e damos águas às ovelhas. Enquanto ele ainda falava com ele, chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Enquanto Jacó viu Raquel, filha de seu tio Labão, né, e o rebanho de seu tio Labão, Jacó subiu e sozinho ele rolou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio Labão. Então Jacó beijou Raquel e começou a chorar. Muito bem. A construção aqui agora vai se seguir. O Rabi Ria disse: Jacó tirou aquela pedra do poço e não a colocou de volta. Aqui entra um grande problema dentro da Torá. Um grande problema que nós temos que ver e observar. Quando nós terminamos a nossa Torá, o que está escrito lá na Torá? Lá no final: não existiu nenhum profeta em Israel como Moshe. Quando a Torá fala isso aqui no final de Devarim, ela fala que não existiu e nem vai existir, porque a Torá não pode ser aumentada ou diminuída. Se ela não pode ser aumentada ou diminuída, como que existiria outro profeta como Moshe, que poderia escrever a Torá dentro do nível que a Torá foi escrita? Não poderia, de forma alguma, não é, ter outro profeta que pudesse tirar ou trazer outra Torá. Então, dentro desse aspecto, não é, Moshe, né, ele era o maior de todos os profetas, né? Ó, nunca surgiu em Israel, não surgiu, nem surgirá um profeta como Moshe, a quem Deus escolheu face a face, tá vendo? Então, Velocan, Navia, ó, o profeta, Ode, Bezrael, que Moshe, Asher e Dal, Adonai. Panim é o Panim, ó, lhe conheceu Deus em todas as suas faces, por isso que ele era chamado de vidraça transparente. A Torá fecha aqui falando que não tem outro profeta igual a Moshe, e nem haverá. Quando nós vamos ler o Taná, os profetas que tem ali, eles eram mais escuros, eles não podiam ter a visão que Moshe tinha. Então eles tinham que usar os padrões mais baixos de profecia para chegar e entender essa Torá. Não era para eles criarem um novo livro. Veja que coisa, eles não podiam criar um novo livro. Por isso que todo o Taná é uma referência de estudo à própria Torá. E se criou metáforas, histórias e etc. para se entender isso. Agora perceba que dentro desse sistema, se eu tenho aqui, ó, Davi, aqui eu também tenho Davi, né? Ó, Davi está aqui, ó.
e eu tenho Davi aqui dentro. E assim eu vou ter todos os casais, não é? O casal impuro que é falado lá na arca, um casal impuro que é o Sam, né, o que a gente chama de Sam, Ma e o El no final, e a L-I-L-I-T, que é Lilith. Né? Então esse casal está aqui nessa árvore. Ó. Eles estão nessa árvore. O que, que está dentro dessa árvore? A gente pode analisar aqui que o Itró, ele era sumo sacerdote de Midian. Ele não era qualquer pessoa. Então, tudo que era magia, tudo que era forças impuras, ele reconhecia. E devemos salientar que Itró também é uma das reencarnações de Caim, que se dividiu em três. Se dividiu exatamente no egípcio, para pagar a morte lá de que ele matou Caim. Ele, como Cora, para pagar as invejas, né, de Cora sobre o sacrifício lá do Evel, que era na verdade Moshe lá atrás, o Abel. E aqui ele também veio como Itró, porque ele tinha que pagar o que ele roubou a alma gêmea de Abel. Ele matou Abel por causa dessa irmã gêmea, porque o Abel ele nasceu com duas irmãs, enquanto o Esav ele só tinha uma irmã gêmea. E aí ele ficou com ciúme do Jacó, que tinha duas irmãs gêmeas, duas almas, duas esposas, e aí ele matou o Abel por causa disso. Então ele ficou com ciúme de Abel por causa dessas duas irmãs, dessas duas almas gêmeas que ele tinha. Ele mata Abel por causa disso. Por isso que agora ele tem que devolver a filha dele, que era essa alma, né, que tinha nascido lá atrás, para o próprio Abel, que era Moshe. Por isso que Moshe sai de lá e vai atrás de Tsípora, que era essa alma gêmea lá de trás que tinha sido roubada dele. Muito bem. E aí, no futuro agora, Jacó também, antes um pouco, Jacó vai roubar a alma gêmea de Esav, que era Leia, porque Leia era mais velha e ela estava destinada a ficar com Esav. E aí o Jacó rouba dele essa esposa, porque ela chorou para Deus, que ela preferiu não viver esse sentimento do que ir com Esav e Esav prejudicar a vida dela. Muito bem. Então, aqui, né, como as filhas de Tró conseguiram tirar a água dele sem dificuldade, não havia uma grande pedra, porque já tinha sido tirada. E aí o que acontece? Cada um dos patriarcas, cada uma das sefirotes, vieram para resolver alguma coisa. Ou seja, Jacó veio e tirou essa pedra e consertou o nível de Tiferet. O Abraham veio e consertou o nível de Hesed. O Itzhak veio e consertou o nível de Gevurah. Veio o Moshe e consertou o nível de Netzah. Veio o Aharon e consertou o nível de Ode. Yosef consertou Yesod. E finalmente Davi Meller consertou Malhut. Ou seja, pela Torá está tudo consertado. Como que alguém tinha que vir consertar alguma coisa? Essa é a pergunta. Se já foi consertado pelos grandes sábios da Torá. E aí é que fica a pergunta sobre esses aspectos dessa árvore. Essa árvore aqui fala que não está tudo consertado, que você depende de um determinado sacrifício humano, o que é altamente proibido pela Torá, sacrifício humano. Nem um sacrifício animal é permitido. O Eterno pergunta, né? Quando foi que eu pedi para vocês sacrificarem animal para mim? Porque ele está fazendo uma brincadeira, né? Ele está falando, eu não falei isso na Torá. Eu falei isso na Torá escrita, mas na Torá oral que eu não deixei isso escrito. Tem a explicação lá. Mas vocês pegaram a Torá dos cabalistas e foram querer ler ela literalmente, criaram essa confusão toda aí na cabeça das pessoas. Aí as pessoas estão com a cabeça confusa porque não entendem a Torá. E qual era o segredo? Desde o começo, o serpente ele tinha só um papel: confundir a Torá. Por isso que ele entra numa discussão midrástica com a Rava. O que ele falou? Ela falou assim, ó, certamente Deus disse que não é para me comer dessa árvore, porque certamente no dia que eu comer dela, a gente irá morrer. O serpente falou, não, menina, não é nada disso, deixa de ser boba, cara. Lê aqui direto o texto. Deus falou isso, sabe por quê?
porque ele sabia que no dia que você comesse dessa árvore, você seria mais sábio e se tornaria igual a ele. E aí ela pensou, caramba, pensou se eu fosse Deus? E aí de mim ia nascer um filhinho Deus, né? Então, quer dizer, essa história aí do Novo Testamento já tinha sido alertada lá atrás, porque lá a ideia que eles tinham é de criar Deus no meio da nossa realidade, um ser criado. Deus não pode ser traduzido para a nossa realidade. E aí, quando ela fez isso e a Rava entendeu assim, ele falou: não, Deus era um homem realmente, ele veio aqui, comeu, ficou inteligente, agora ele é igual, ele é realmente, por causa disso. Se você comer, você vai ser igual. E aí ela comeu. Comeu de qual? Do ensinamento errado da Torá, do entendimento errado da Torá, do que vai gerar várias argumentações para outras religiões. Pode falar se alguém levantou a mão. Moré, aí é o começo da ganância, do querer para mim, o meu eu, de receber para si mesmo. Começa aí com o desejo egoísta de Eva, que aceitou. É, a gente deve entender que Eva ele tem muitos parâmetros dentro da Torá. A gente está falando de Eva já no sistema, ó, tem a Eva no sistema aqui em cima. A gente não deve salientar que isso foi um acidente, porque foi o próprio Eterno que queria que fosse assim. Não é? Ele queria, ele que botou o serpente lá. Por isso que a gente tem que construir tudo bem devagar para ter um entendimento. Veja, essas duas sefirotes que nós estamos vendo aqui, ó, elas são Rohimá e Biná. A gente já vai falar sobre ela. Aqui, Adão era um só, Keter, tá vendo? É um mundo espiritual, foi dividido em dois, Rava e Adão. Se nós não tivéssemos cometido esse pecado que gerou tudo isso, nós não seríamos mandados aqui para Malhut e não teríamos uma evolução espiritual. Os Midrashins diz que Deus ele criou o homem porque ele mesmo não podia evoluir. Então ele queria pegar uma centelha dentro dele, que não poderia ser igual aos anjos que são autômatos. A gente já viu isso na Torá, que nenhum anjo faz o que quer, faz o que Deus quer. E aí nós teríamos o poder de criar, lógico que não como criador, mas criar a partir daquilo que nós temos na nossa mão, e também esses conceitos divinos. Então ele manda o homem, através quando acontece esse acidente, ele manda o homem aqui para o nosso mundo, para que o homem ele tenha, porque o homem pediu também, isso foi um pedido do próprio homem, porque ele não queria, chamamos isso de pão da vergonha, porque ele não queria ser como os anjos. O homem não queria ser como os anjos, falou: Eterno, assim, já viu quando alguém quer te dar algo de graça, você fala: não, Eterno, eu não quero receber isso de graça, eu quero ir para lá e fazer por merecer. E aí o homem veio e o que ele tinha que fazer? Ele tinha 6.000 anos para se traduzir para o mundo futuro, para o Olam Rabá, ou seja, através dos ticunins. Ou a pessoa vai seguir a Torá por dor, não é? Aí, através das pancadas da natureza, ou ela vai servir pela Torá mesmo. Eu espero que ela entenda isso, tá vendo? Então, nesses 6.000 anos, não é que é descrito lá na Torá, o homem vai ter que retificar. Quem é o homem? O homem todos nós somos a somatória da alma de Adão, aqui, ó, tá vendo? Mas essas duas árvores estão dentro do homem, tá vendo? As duas, o bem e o mal. Se você deixar essas árvores fazer sombra nas outras sefirotes, não é? Ó, elas podem até fazer as outras sefirotes subirem de tanto desejo de recepção. Qual é o ideal aqui? É ir limpando, não é? É ir limpando até que você possa ter todas as sefirotes, bem claro, ó, mas para isso você vai precisar do serpente. Quando o Jacó ele vai se tornar Israel, na verdade, a gente estava até falando isso ontem, ele brigou com Satã e ele falou assim: agora você tem que me abençoar. O Satã não queria abençoar e ficou lutando. E ele fala: fala qual é seu nome. E ele não falava, ele era o anjo de Esav, porque ele tinha que lutar primeiro com o anjo de Esav, porque ele já tinha comprado a primogenitura, um prato de lentilhas, e aí depois que ele comprou a primogenitura, ele se vestiu
de Esav. Depois ele recebeu a bênção de Esav e Esav ficou muito chateado, porque o Esav era uma coisa na frente do seu pai Tsarraque e por trás era outra. Assim como tem muitas pessoas que se vestem de religiosos e não amam Hashem, amam mais a religião do que Hashem. Não trabalham a internalidade, só trabalham o exterior. Não são sinceras. Entende? Então veja, e é isso que está falando. Não adianta você tá por fora muito religioso e por dentro você não ter amor, não ter verdade, não ter doação. Então, continuando. Então o serpente não aceitou, mas aí quando, porque ele tinha mudado a entrada de almas nesse mundo, o Jacó, que tinha que ter nascido primeiro, segurou no calcanhar de Esav, e aí falou, pô, dessa vez de novo, não é? E aí, quer dizer, era também uma manifestação daquela questão lá de trás entre Abel e Caim. Também é uma questão dessa reencarnação. E aí ele fala, agora você vai nascer primeiro de novo. E também, se você olhar bem, isso significa a alma e o corpo. Porque quando nós nascemos nesse mundo, nós damos vazão para quem? Para Esav, que é o corpo. E deixamos Yaakov, que representa a alma, que vai lutar contra o Satã, não é? Ou seja, ou você deseja que o seu corpo vença, através de todos os desejos, né, de recepção, ou você vai decidir que o Jacó vença. Então aí entra uma questão muito, muito poderosa para a gente entender isso. Quanto Jacó e Esav, Jacó e a Rava ou Eva, eles são o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado direito é espiritualizado, é muito elevado, etc. E o lado esquerdo é recepção. Então, quando você deixa o lado esquerdo cobrir o direito, ou seja, você se torna só recepção, e aí a questão aí você pode analisar, ela é muito profunda e tem que ser muito bem trabalhada. Então, o cérebro direito, não é? E o cérebro esquerdo, e a Rava, que era tida ali como num segundo estágio, era muito mais o subconsciente, ela não pôde ouvir o Midrashim direito. Ela não pôde entender direito a conclusão do que é não fazer idolatria. Então, ela se deixou seduzir, ela deixou conversar, ela deixou o serpente argumentar com ela, e aí ela decidiu que era a melhor coisa que tinha a fazer era fazer realmente aquela questão. Nesse momento, a alma é jogada para o nosso mundo e ela recebe lá, diz que é colocado roupas, que na verdade é o corpo. O corpo então cobre a alma para que a alma não morra na hora, porque o Eterno falou, certamente se você comer desse fruto você morrerá, e aí ele não morre na hora. Ele é sentenciado agora a alma de Adão, que somos todos nós, tá? São todos os seres humanos que são a alma de Adão, que foi dividido em masculino e feminino. Ah, isso significa que o homem tem um papel diferente da mulher? Não, absolutamente não. O que significa é que nós temos uma parte masculina que é doação e uma parte feminina que é recepção. Por isso que, se você observar aqui, ó, nas mãos do Eterno, essas 5 sefirotes aqui, elas são todas doação. Elas são doação. Essas aqui são todas recepção, porque vão receber, ó, aqui em Binar recebe, que é Eva recebe de Adão, que vai jogar a Rava e também o próprio Adão vai jogar para Hesed, que é Avraham, que agora vai doar para Tzarraque, que está do lado esquerdo. Os dois lados doam para a parte central, que é Tiferet, mas também doam para o seu próprio lado, aqui pela ligação das linhas verticais da árvore sefirótica. Então doa aqui. Então, veja, todo esse conjunto aqui, se ele não for bem analisado e bem percebido, bem estudado dentro da Torá, ele se torna esse sistema aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Simpatias, pulseirinhas mágicas, nomes divinos, sacrifícios, matar animais, sabe? Tudo aquilo que não tem a ver. Aqui tem tudo a ver com o corpo, tá vendo? Limpeza do corpo. Aqui não, aqui tem a ver com limpeza da alma. O único sentido que existe para o cabalista é fazer tudo a nível de alma.
E aí então, por isso que você vai ter lá ó, o querubim do lado direito, o querubim do lado esquerdo, era um homem e uma mulher, um menino e uma menina. Por quê? Porque são esses desejos internos, recepção e doação. Lógico que quando a gente está aqui em cima, a gente está no nível muito superior. E aqui nessa árvore no nível bem inferior, chamado de o nível 49 de Tumar, de impureza. Muito bem, vamos continuar aqui, era só para explicar isso. Então, esse poço que tiraram água são as sefirotes, não é? Então, essa pedra, né, porque eles conseguiam tirar agora, porque Jacó já tinha removido dela. Certa vez, não é, o Rabi Eleazar e o Rabi Abba estavam caminhando a Tiberíades para Séforis. No caminho, um judeu juntou-se a ele. O Rabi Eleazar disse: Deixe cada um de nós expor um ditado da Torá. Ele mesmo começou citando a frase. Então ele disse: profetiza para espírito, profetiza, filho do homem, diz o espírito. Esse é o Ezequiel lá no 37:9. E aí lá vai estar exatamente dessa forma. Vale a pena perguntar como Ezequiel pôde profetizar a respeito do espírito, visto que está escrito: ninguém tem poder sobre o espírito para restringi-lo. Vamos ver aqui, Eclesiastes 8:8. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, Correlete 8 no versículo 8. Diz aqui, ó. Ain, Adam, Shalit, Barurra. Tá vendo? Ó, no espírito, nenhum homem tem poder, né? Barurra. Lequelo et Harurra. Repete duas vezes a palavra Harula. E a palavra Shelitá, aqui, que está escrita aqui em cima, já recebe aqui um vável no final. Enfim, então veja, nenhum homem tem autoridade sobre o sopro vital. Para retê-lo, não há autoridade sobre o dia da morte. Não há como sair dessa guerra. A maldade, não é? É importante salvar seu dono. Então veja, você não pode controlar o dia da sua morte. O dia que for declarado que você iria morrer, você vai provavelmente, a não ser que seja algo muito grande que você tem que fazer ou consertar, vai chegar o dia da sua morte e isso vai acontecer com todos. Vai acontecer com todas as pessoas. Então veja, ele continua construindo aqui, né? Como que ele poderia fazer isso, já que não pode, né? Ele diz aqui, ó, verdadeiramente o homem não tem poder sobre o espírito, mas o santo tem poder sobre todas as coisas. E foi por seu comando que Ezequiel profetizou, por isso que ele conseguiu fazer isso. Além disso, o espírito foi encarnado em forma material nesse mundo, veja, ó, ele foi encarnado de forma material neste mundo e, portanto, profetizou sobre isso. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, ou seja, das regiões onde reside, né, nas quatro fundações do mundo. A gente sabe que já foi salientado várias vezes que as sefirotes também recebem dentro da árvore ali, das direções geográficas da Terra, recebe ali, as sefirotes recebem o nome dessas direções, norte, sul, leste, oeste, já foi falado várias vezes por nós, então é aqui que está falando, ó, que o vento dos quatro ventos, né, dos quatro lados, aí diz, ou seja, a região onde reside as quatro fundações do mundo, que são as sefirotes. Então a palavra questão aqui não é vento em si, literalmente, mas as sefirotes e os mundos espirituais. Ao ouvir isso, o judeu deu um pulo e o Rabi Eleazar perguntou: o que está acontecendo? O judeu respondeu: vejo algo. O que é? Ele respondeu: se o espírito do homem é dotado no paraíso com a forma do corpo que deve assumir neste mundo, não deveria dizer: vem do paraíso, ó espírito? E não dos quatro ventos, e não das quatro sefirotes, ou seja, venha da onde? Do Gan Éden, lá de Biná, e não dos quatro ventos? O Rabi Eleazar respondeu: antes de descer a esse mundo, o espírito sobe ao paraíso terrestre, né, ao trono que repousa sobre quatro pilares.
Lá ele tira seu ser daquele trono do rei, e só então desce a esse mundo. Assim como o corpo é unido às quatro regiões do mundo, o espírito do homem é retirado. O espírito do homem é retirado desses quatro pilares, sobre os quais o trono está estabelecido. O homem disse: corri na frente porque vi algo daquele lado. Um dia eu estava andando no deserto e vi uma árvore linda de se ver. Embaixo dela tinha uma caverna. Veja, essa árvore linda era uma pessoa que está indo para Torá. E debaixo dela tinha uma caverna que ela teria que entrar. E ele diz: aproximei-me e descobri que uma profusão de perfumes suaves saía da caverna. Ganhei coragem, entrei na caverna, desci uma série de degraus que me levaram a um lugar onde havia muitas outras árvores, muitas outras pessoas estudando a Torá, muitas almas. E o perfume era de suprema suavidade. Ali vi um homem com um cetro na mão, parado num lugar onde árvores se dividiam. Quando ele me viu, ficou surpreso e se aproximou de mim. Ele perguntou: quem é você? O que você está fazendo aqui? Fiquei extremamente apavorado e disse: Senhor, faço parte da companhia, ou seja, daqueles sábios. Percebi este lugar no deserto e entrei. Ele disse: como você faz parte da companhia, pegue esse pacote de escritos, está vendo isso que já foi anotado, e os entregue aos membros da companhia, aqueles que conhecem o mistério dos espíritos dos justos. Então ele me tocou com o cetro e eu adormeci. Enquanto eu dormi, vi multidões e multidões vindo para aquele lugar. E o homem tocou-as com seu cetro, dizendo: tome o caminho das árvores. Quem são as árvores? As árvores, não é, consertadas pela Torá, que são todos os sábios. Depois de caminhar um pouco, eles voaram no ar e eu não sei onde. Também ouvi vozes grandes, multidões que não sabia de onde vinham. Quando eu acordei, não vi nada e estava com medo e estava tremendo também. Então eu vi um homem novamente. Ele me perguntou: você viu alguma coisa? Contei a ele o que tinha visto enquanto dormia. Ele disse: esses eram os espíritos dos justos, que trilham este caminho para chegar ao paraíso. E as vozes que você ouviu são a voz daqueles que estão no jardim, na aparência que estão neste mundo, expressando sua grande alegria pela chegada dos espíritos dos justos que ali entram. Assim, veja, os justos estão ajudando aqueles que querem estudar a Torá. Assim como o corpo é formado neste mundo, a partir da combinação de quatro elementos, né, a gente cita fogo, ar, água, né, e terra. Então, o espírito é formado no jardim a partir da combinação dos quatro ventos, que são os sefirotes, que nele existe. E o espírito está ali envolto na impressão da forma do corpo. E se não fossem os quatro ventos, que são os ares do jardim, o espírito não estaria completamente vestido. Essas quatro vestes estão ligadas entre si e o espírito é modelado a partir dele. Assim, o corpo é modelado a partir dos quatro elementos. Por isso se diz: vem dos quatro ventos, ó espírito. Isso é, os quatro ventos do paraíso, no qual é formado. E agora pegue o pacote de escritos, siga o seu caminho e entregue à companhia. Aqui terminou o judeu, e o Rabi Eleazar e seus companheiros se aproximaram dele e o beijaram sua cabeça. O Rabi Eleazar disse: bendito seja o misericordioso que me enviou aqui. Na verdade, esta é a explicação exata do assunto. E Deus colocou esse versículo na minha boca. Então o judeu lhe deu um maço de escrito. Assim que o Rabi Eleazar o pegou, abriu, um vapor de fogo jorrou e o envolveu. Ele viu algumas coisas nele, então a escrita voou de sua mão. Então o Rabi Eleazar chorou e disse: quem pode morar no armazém do rei? Quem é o armazém do rei? Onde fica a alma dos tzadikim? E o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem residirá na sua colina sagrada? Perdão.